nas leis do Xandão Quistão, né? Aquilo que ele inventa da cabeça dele. Mesmo que não fale nos autos, acho que na cabeça dele ele nem precisa falar nos autos. Mas ele vai lá, faz a declaração e mantém a prisão. Para ele está tudo bem, tudo ok, porque é a cabeça dele, né, de um psicopata, como a gente costuma falar, e não é meramente para usar um adjetivo ou um carimbo negativo. Ele é realmente um psicopata, né, e já reconhecidamente um violador de direitos humanos. Então ele vai agir como tal, é um perfil que não vai mudar. O que precisa acontecer realmente é a mudança que nós precisamos no nosso judiciário, especialmente na Suprema Corte. Então, enquanto isso não acontecer, o Xandão achar que ele é o ditador do Brasil, que as psicopatias dele não têm consequência, né, de fato ele vai continuar com essas arbitrariedades, com essas decisões completamente fora do comum. E assim, uma característica de um psicopata, que a gente não pode esquecer, é a seguinte: a lei Magnitsky ela foi aplicada, né? Dá um baque no cara, claro. Ele já deve ter consciência dos efeitos da lei Magnitsky, não é à toa que eles tentaram até burlar a lei, criando uma nova empresa, etc., um novo CNPJ, tal. Aí aplicou-se também sobre a esposa, e, enfim, ele já sabe do baque. Mas o psicopata, ele tem uma característica de se adequar, tá? Então, ele sofre aquele baque, bate aquele desespero, ele vai reagir ou não, mas depois ele se assenta na situação e se acostuma, toca o barco. Não sucumbe às emoções, né? Não. Até porque o psicopata ele tem poucas emoções. Isso. O que ele tem é ódio, né? Então, bate ali aquele ódio nele, né? E aquilo ali pode, lógico, se externar com condutas que podem sair do controle dele ou não, mas depois ele assenta essa questão aí, entende o novo cenário que ele está ali. Como ele já está naquela situação de destruição, ele está sendo, né, destruído, mas ainda está no poder, ele vai pensar o seguinte: olha, se eu estou afundando, eu vou até o final. Se afundar o Brasil inteiro, todo mundo se afoga junto. Então, esse é o perfil do psicopata. Por isso que a gente consegue... Muitas pessoas estranham. Rapaz, o cara não volta atrás. Rapaz, o cara não muda. Ele mantém a mesma conduta, mesmo com tudo isso. É um psicopata. Psicopata é isso daí. Então, nós temos que entender esse perfil do Alexandre de Moraes, que é um sujeito que não deveria nem estar ali. Ele não tem o perfil e a formação jurídica para isso, né? Isso é notório pelo seu histórico jurídico. Eu não estou falando nem da conduta dele agora. É muito questionável, né, o currículo dele antes de assumir a cadeira, mas a politicagem o colocou ali. E, claro, no critério mental, saúde mental, ele não tem, óbvio que não tem. Inclusive, tem relatos de pessoas que são ligadas a ele no passado, que falam que ele já tinha essas características aí, né? Eu quero te até sugerir para você um primeiro projeto quando você chegar na Câmara dos Deputados, que as indicações para ministros do STF passam também por análise psicológica. É importante. Eu acho que é necessário, porque é um cara que vai ter tanto poder nas mãos. A gente precisa saber que ele, Tarcísio, tem realmente potencial psicológico para lidar com atitudes. Eu acho que vale também a indicação. A sanidade mental tem que ser avaliada, no caso como esse, sem sombra de dúvida. Se fosse levado a sério isso, nesses tempos que estamos vivendo, acho que muitos que estão ali não estariam. Mas, principalmente, né, o Moraes, que claramente é desequilibrado mentalmente. Isso daí é notório. Quem faz o que ele vem fazendo, gente, olha... precisa se entender claramente que é antinatural. Porque assim, a pessoa ela pode ser uma pessoa má. Nem toda pessoa perversa é psicopata. Perfeito. Tá? É bom que isso fique claro. Tanto é que temos outros perversos no STF. Mas podem ser perversos, podem ser corruptos. E ali ter outras tantas condutas reprováveis, como temos lá inúmeros. Mas o Alexandre de Moraes, ele é um perfil psicopata, que uma das características do psicopata é quando, inclusive, ele externa condutas que são claramente reprováveis, ou comportamentos, ou sinais, e ele não liga para isso. Foi quando, por exemplo, ele fez aquele sinal de cortar. TSE, foi? Um sujeito normal, estando onde ele está, inclusive com foco sobre ele,
teria uma conduta dessa? Não, jamais. Por mais que ele quisesse ali dar recado. Dar um recado, tal. Não, o sujeito ele dá um outro tipo de sinal, tal. Não, ele não tá nem aí, ó. Manda cortar. Ou outras atitudes que ele já tomou, lembra Dá também? dedo, né? Dá dedo no estádio. Ou quando ele Exigia a demissão do fotógrafo? exigia a demissão do fotógrafo. Quando também, acho que foi no TSE, que ele exigiu que todo mundo se levantasse, parecendo que ele era um deus ali. Então são condutas que a gente consegue perceber que o cara ele não tem um equilíbrio mental. Ele é doente. Não, doente não no sentido de ser inimputável, viu? Só para ficar claro aqui, Sim. tá? Ele é um psicopata que tem que ser afastado e tem que ser punido pelas condutas dele. Não é normal aquilo ali. Tá? Então, é bom que isso fique claro. Por isso que o Alexandre de Moraes, ele não retroage, ele não volta atrás das condutas dele. E ele está disposto a ir até o fim. Só que nessa guerra ele não vai vencer. Ele não tem capacidade de vencer. Não tem como vencer. A superestrutura que agora já se colocou contra a psicopatia dele. Não tem como.